Fala, rapaziada! Bem-vindos, canal Carlos Jordan. Hoje, nosso presidente, Rodolfo Landim, entrou ao vivo no Fox Sport Rádio. E é claro, os caras botaram o rabinho entre as pernas e ficaram, falaram educadinhos, mansinhos, sem usar aqueles adjetivos que eles vêm usando há 2 semanas. Inclusive, aquele Flávio Gomes que adora chamar o Landim de boçal, de irresponsável, deu as alfinetadas dele, mas em suma ficou quietinho. Uma das melhores partes foi quando o Landim respondeu sobre o Montenegro. O mano perguntou, achando que o Landim ia arregar. Não arregou não. Basicamente chamou até de mau caráter. Fazer aqui uns 3 vídeos mais ou menos, porque o programa foi muito longo. O Landim explicou tudo muito bem. Falou que não está apressando a volta de futebol nenhum. O que ele fez foi voltar os treinos do Flamengo. E explicou por que é importante que o Flamengo voltasse aos treinos. Então, é isso aí. Rodolfo Landim explicou tudo muito bem. Tirou várias dúvidas. Inclusive, muitas dúvidas que eu tinha. Assistem aí e tirem as dúvidas de vocês também. Valeu. Saudações rubro-negras. Fala, Landim, tudo bem? Muito boa tarde, prazer falar contigo e obrigado pela participação aqui conosco. Presidente, com relação aí ao que está sendo proposto aí pelo senhor, inclusive eu vi e ouvi o senhor falando a respeito dos protocolos que o Flamengo tem adotado. O Flamengo está seguindo um padrão europeu. Porém, essa não é a realidade de todos os clubes, principalmente quando a gente vai falar a respeito dos menores do Rio de Janeiro. Vocês estão falando a respeito aí dos treinamentos. Os jogadores do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. Mas o próprio prefeito do Rio de Janeiro, ele já está esboçando o retorno do Campeonato Carioca. O que eu acho uma grande responsabilidade, presidente. Eu acho que o momento dessa curva ascendente, principalmente nas cidades aí do Rio de Janeiro e São Paulo, não é um momento propício para que pudesse estar voltando. Essa é a minha opinião, embasado no que eu já ouvi a respeito de infectologistas. Eu queria perguntar para o senhor, já que vocês estavam falando a respeito de reuniões na FERJ e tudo mais, o presidente do Conselho Gestor do Botafogo, o Montenegro, ele inclusive numa declaração para o Globoesporte.com, ele disse o seguinte: não tem justificativa para a volta do futebol. Estamos com um problema sério, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil estamos chegando perto de 1.000 pessoas mortas por dia. Todos os hospitais estão com problemas. Não sei se as pessoas estão sendo irresponsáveis, homicidas ou se não estão regulando bem. O futebol não é atividade essencial. Ele declarou num outro momento também, presidente, que ele não se sentia à vontade em pedir para que os jogadores voltassem aos treinamentos, porque ele queria ter a consciência tranquila e colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila também, caso houvesse uma contaminação e não partisse diretamente de um pedido dele para o retorno para os treinamentos. Como é que o senhor encara essa responsabilidade que o dirigente tem perante essas circunstâncias? Porque quando o dirigente ele aprova os jogadores voltarem ao treinamento, ele consequentemente também acaba absorvendo uma responsabilidade em caso de contaminação, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Ótimas perguntas. Obrigado aí, mano. Bom, o primeiro vamos começar pela... Você falou que acha que o fato de fazer isso é uma grande irresponsabilidade. Eu acho que irresponsabilidade seria se a gente não tivesse implantado todos os protocolos que a gente implantou. E aí eu estou demonstrando para vocês, a partir de fatos e dados, que o seguinte: os nossos jogadores, e eles falam isso, e eles, assim, por iniciativa própria, foram para as redes sociais e tudo isso e mostraram que estão se sentindo mais seguros agora com o programa de testagem que o Flamengo está fazendo, e os outros clubes irão fazer também, né? Acompanhando não só eles, como a família deles, eles estão se sentindo muito, muito mais seguros do que eles estavam antes, quando eles estavam de férias, soltos, sem ter conhecimento e sem testar. Então, assim, irresponsabilidade eu diria que não, pelo contrário, excesso de responsabilidade, porque nós estamos... Deixa eu só chegar também a resposta da segunda também. Mas pois não, já que você quer interromper, tudo bem. Mas assim, eu ia responder a segunda também. Não, é só uma...
Não, perdão, Landim, é só uma correção com relação à irresponsabilidade, não é com relação à volta dos treinamentos e o protocolo que o Flamengo está seguindo. Eu citei irresponsabilidade pelo fato do prefeito do Rio de Janeiro já estar prevendo uma situação de retorno dos jogos, sendo que a gente ainda está numa curva ascendente. Esse termo irresponsabilidade cabe ao retorno dos jogos em si, não ao retorno dos treinamentos. Continua, por gentileza. Tá bom. Eu volto a isso aqui, né? Eu volto a isso. Mas assim, agora, aí você falou também dessa situação do Botafogo. Deixa eu te dizer, o Flamengo, e no caso eu, me relaciono com o Botafogo através do seu presidente, que é uma pessoa educada, equilibrada, é uma pessoa com a qual eu tenho um ótimo diálogo e me considero até amigo dele, né? E quando eu vejo uma declaração dessa, quer dizer, a gente tem que primeiro avaliar o seguinte: é uma pessoa que fala em nome do Botafogo como sendo, vamos dizer assim, uma eminência parda dentro do Botafogo, mas que tem muito espaço na mídia para falar pelo Botafogo, se autodenominando, sei lá, presidente de um conselho gestor. O primeiro ponto que eu vejo dessa declaração, a primeira preocupação que eu vejo, é do lado ético. Pelo seguinte, eu sou presidente do Flamengo, cara, eu não vou vir aqui falar em público, tá certo, o que o Corinthians está fazendo, ou o que o Palmeiras está fazendo, ou o que o Fluminense está fazendo, ou o que qualquer outro time está fazendo, tá certo? Eles têm pessoas que foram eleitas pelos seus clubes e tal, e que deveriam estar cuidando do clube, que eu imagino que estão cuidando da melhor forma possível, e foram eleitos para isso e tudo isso. Então, a primeira coisa que eu vejo é um problema ético aí nessa história. A segunda coisa que eu vejo é o seguinte: quando a gente ouve uma crítica, né, quer dizer, a gente tem também que avaliar o quanto ela de fato ela pode contribuir para a melhoria do que você está fazendo e tudo isso, né? Mas a gente tem que avaliar também muito, quer dizer, o histórico da pessoa que está fazendo isso e tal, tudo que aconteceu. Então, assim, quando eu olho para essa instituição, o Botafogo, quer dizer, o Botafogo é uma instituição assim que tem uma história linda no futebol brasileiro, né? Assim, eu acho que grandes momentos que o futebol brasileiro teve foram quando o Botafogo estava no auge e contribuiu muito para o futebol brasileiro, né? E quando a gente vê assim, a história dessa pessoa, quer dizer, à frente do Botafogo e o período que ele passou, esse longo período que ele está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vem vendo como é que é o comportamento desportivo, o resultado desportivo que o Botafogo tem tendo ao longo desse período, e também os resultados administrativos, econômicos, financeiros que ele vem tendo, e o tamanho que o Botafogo hoje tem, e a importância que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro. Cara, isso aí para mim só é um indicador que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo. Acho muito legal o que o senhor está dizendo, e acho muito bacana. O Flamengo faz o que o governo deveria estar fazendo. O governo do Rio, o governo de São Paulo e o governo federal, por exemplo. Mas não faz. Já que essa realidade do Flamengo não é a realidade brasileira, não se pode voltar com o futebol agora. Não tem o menor cabimento, presidente. É nessa tecla que nós estamos batendo. A realidade do Flamengo é uma. A realidade dos demais é outra. A realidade do Rio de Janeiro é uma. A realidade de Porto Alegre e Minas Gerais é outra. Lá, nesses dois estados, a curva está se achatando. No Rio de Janeiro e São Paulo, ela está subindo. Como é que nós vamos voltar com o futebol aqui? O Flamengo testou todo mundo, mas os demais não testaram. Os jogadores não ficarão confinados. Eu até dei um exemplo aqui, me desculpa, presidente, está me alongando um pouco mais, do que a NBA pretende fazer, não sei se o senhor chegou a ver. Eles vão usar todo o complexo da Disney e o complexo esportivo da ESPN, que fica dentro da Disney, e tem ginásios de treino, de jogo, enfim, todo CTs e tudo mais, e 24 mil leitos. 24 mil leitos dos hotéis que fazem parte do complexo da Disney ficarão reservados para todos os times e todas as pessoas que estiverem envolvidas nos jogos da NBA.
médicos, preparadores físicos, o cara que passa o rodinho na quadra, o cara que pega a bola, o que leva o saco de camisa, porque lá também tem isso. Eles estarão confinados numa bolha. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. No momento que a cidade e o estado estão vivendo o pico. Então, presidente, ao invés de fazer uma pergunta para o senhor, eu só queria deixar claro o meu ponto de vista, uma vez mais, e que o senhor ficasse absolutamente à vontade para rebater o meu pensamento, só isso. Tá ótimo. Bom, agradeço as colocações aí. Sormani, quase chamei de Pascoal só para poder chamar o Pascoal de Sormani e de chamar de Pascoal agora de brincadeira, mas tudo bem. O primeiro ponto aqui é o seguinte, é o Shangri-La, é o Shangri-La. Eu quero te pegar o Shangri-La aqui. Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando eu estou falando do padrão de testes que a gente está fazendo, isso foi adotado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. E o programa de testes que foi mostrado para as autoridades e que foi aprovado pelas autoridades de saúde do município do Rio de Janeiro e que foi considerado irretocável por eles, tá certo? Será praticado em todos os times. Não é o Shangri-La do Flamengo, são todos os times que vão terminar o Campeonato Carioca. E isso é uma responsabilidade assumida pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, que está bancando todo esse programa de testagem. Se vocês não sabem, ele já está sendo feito, esse programa de testes, a exemplo do que o Flamengo está fazendo em todos os times que vão disputar o Campeonato Carioca, tá certo? Então, não é uma coisa assim que é só o Flamengo sem pensar nos demais. O que o Flamengo está fazendo é o que todos estão fazendo. Esse é o primeiro ponto, né? Com relação à volta em um mês e tudo isso, quer dizer, o que a gente está tentando mostrar é que existe uma forma, sim, se seguirem os protocolos, de fazer uma volta segura. E eu estou mostrando para vocês aqui, através de fatos e dados, tá certo? Que isto é uma volta segura. A forma que nós estamos propondo é uma volta segura. O fato de nós estarmos testando continuamente os jogadores, identificando aqueles que estão contaminados e separando, a atividade do futebol está prestando um serviço à sociedade. Eu não estou querendo entrar numa discussão política se o Estado deveria estar fazendo isso para todo mundo ou não. O que eu estou dizendo é o esporte, o futebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro está dando um exemplo que, na minha maneira de ver, é um exemplo a ser seguido por outras atividades. É isso. O que eu gostaria, e o que eu estou meio que concordando, a gente pode concordar em discordar, né? Ao invés de vocês dizerem, olha, eu acho que vocês não devem voltar porque, na realidade, as outras atividades estão com problema e o Brasil tem problemas, eu disse assim, não, vamos mostrar que algumas atividades podem voltar sim, desde que elas cumpram protocolos e que são protocolos seguros. E que isto, sim, sirva de exemplo para as demais atividades. É isso que eu acho que tem que ser feito, entendeu? Assim, essa história da realidade brasileira, assim, eu acho que você não pode punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existem boas iniciativas. Não existe nada mais injusto do que punir uma boa iniciativa porque os outros não estão fazendo igual. Essa é a percepção que eu tenho. E desculpe insistir, eu estou falando isso pela, 10ª vez aqui, mas é porque eu vou tentar transformar isso num mantra. Eu acho que os cronistas esportivos devem, sim, ao invés de criticar a volta do futebol, eles deveriam mergulhar e conhecer os protocolos que estão sendo feitos pela federação e pelo futebol e propagandear isto como algo muito bom a ser seguido para todas as atividades econômicas e que estão em atividade agora ou que vão retornar no futuro. É isso.